Muito obrigada, professoras. Vamos passar agora ao nosso debate. Se alguém quiser fazer inscrição. Boa noite, professoras e expositora. Parabéns pelas falas. Eu queria fazer duas perguntas, uma para cada professora. A professora Marlene. Eu já tinha, em algum momento também, detectado... bom, acho que todo mundo já detectou isso, né? O fato do governo tutorar, digamos assim, a avaliação do material didático, especial do livro, e tem uma consequência nisso. Quando o governo é de uma cor, o material vai naquela cor, mas quando muda de cor, o material muda a cor. Então, eu já tinha pensado nisso também há algum tempo atrás, e falei, que espaço de resistência sobra para a sociedade de um modo geral? Porque, assim, quando o governo, a gente concorda mais ou menos com da linha do governo que está lá, ok. E quando a gente não concorda, que espaço sobra para a gente? E eu estou falando isso porque eu acredito numa certa cor, mas o contrário também é verdadeiro. Você tem que dar chance ao oponente. Então, ou seja, resumindo, que espaço de resistência sobra para a sociedade organizada, enfim, a sociedade de um modo geral, nessa questão do material didático e essa estruturação, nessa padronização, avaliação e estudo do governo. A professora Margarida, a senhora falou aí no finalzinho da exposição de reescrever o material, enfim, renovar, e eu queria ver que a senhora falasse um pouquinho mais também da possibilidade de diversificar também o material didático, não só, assim, digamos assim, a gente atualizar o livro, mas diversificar. Porque eu estava exatamente imaginando, que a gente passa por essa experiência também dentro de sala de aula, às vezes você quer trabalhar, mesmo lá na formação, não estou nem falando exatamente na sala de aula da educação básica, mas mesmo na hora da formação, lá na universidade, você quer trabalhar um material didático diferenciado lá na prática da formação, e não tem, você só tem um livro, você não tem um vídeo, não tem outros materiais, outros recursos que a gente poderia, que a gente pode usar como material didático, você tem que pré-fabricar esse material. Não existe um material que o governo prepare, uma série de vídeos, uma série de imagens, uns cadernos, enfim, de música, sei lá, enfim, outros materiais. Então, o que a senhora acha da possibilidade também do governo pensar, ou mesmo a gente que na universidade, começar a pensar em produzir outros materiais? Eu não gosto da palavra paradidático, mas enfim, sei lá, poderia ser, enfim. É isso, obrigado. Bom, obrigado, Marlene e professora, todos. Acho que foi muito boa as falas de vocês. A minha questão também é para as duas, em relação, primeiro, muito parecida com a do Raimundo, mas acrescentando alguma questão, né? Até que ponto a saída por cima, eu queria ouvir a opinião de vocês, que têm muita experiência, né, tanto na reflexão de pesquisa sobre o livro didático, quanto na experiência mesmo de acompanhamento do PNLD e tudo mais. Até que ponto a saída por cima, a transformação por cima, ela foi... ela apresenta um limite, né? Por exemplo, quando a gente tenta colocar determinados critérios para tratar a população afro-brasileira, africana, nos livros didáticos, as empresas vão lá, né, as editoras vão lá e se adequam, em parte, a esse processo e tal. Mas se adequam sempre num determinado limite, né? Eu acho que o movimento negro tem feito uma discussão bem interessante de dizer, olha, vou dar um exemplo. Os negros não podem aparecer nos locais de submissão e tudo mais. E é comum os negros aparecerem como empregadas domésticas, então não pode. Tem que aparecer como médico, como tal. Mas, olha, então a empregada doméstica é ruim, né? Quer dizer, a gente continua tratando... aparecer como empregado doméstico, olha aí, só como submissão. A gente continua tendo limites. E me parece que o movimento negro sempre reivindicou, olha, quem está produzindo
quem está falando, quem é o professor de história, quem é o produtor do livro didático, quem historicamente está nas universidades dando aula. Então, existe um processo e onde a escola, a escolarização, a própria universidade são instituições burocráticas, historicamente elitistas, brancas, enfim, tem todo um histórico que nós não conseguimos romper com essa estrutura, porque me parece que a gente não está lutando só contra uma tradição. Não é algo que simplesmente permanece, porque ele é um passado que vai sendo passado para frente por tradição. Mas é porque nós continuamos ainda estruturalmente presos a isso. Por exemplo, somos professores brancos, somos professores que estamos, hoje, por exemplo, a gente sente na universidade, existe um abismo em termos de estrutura da classe intelectual brasileira, na sua inserção no mercado de trabalho, nos direitos, e inclusive de ganho de renda, um abismo com os nossos próprios alunos que entraram como cotas. E nós dificilmente entendemos nessa condição quão violento a universidade não é. A própria linguagem, os textos que nós passamos, né, as nossas referências teóricas, o modo como nós estruturamos, o estilo eu acho que vocês colocaram muito, o jeito como a aula é ministrada, né, a necessidade de estrutura do aluno para se manter na universidade, com muita xerox, com necessidade de pagar ônibus e tudo mais e tal. Então, existe uma condição estrutural, e somos nós que estamos fazendo essa história, né, somos nós que estamos lá ministrando a aula e tal. Então, a minha pergunta não me parece que é só o governo que muda, né? Quer dizer, não é simplesmente o governo, é uma estrutura, inclusive mercadológica das empresas, que não muda. Você muda o governo, mas você continua mantendo uma mesma estrutura, né? Quer dizer, e essas mudanças por cima parece que elas têm um limite mesmo, né? Porque a gente não faz uma mudança estrutural, e essa mudança estrutural ela só pode ser feita de baixo para cima, né? Vou dar um exemplo. O CEPAI, os professores têm um material, eles têm o livro didático, claro, escolhem os livros didáticos, mas eles têm estrutura de xerox para montar o seu material. E eles montam o material para trabalhar. Por vários motivos, porque por uma questão metódica, né, de trabalhar documentos históricos, os alunos não têm uma narrativa única e pronta, ter possibilidade de diversidade em lidar com a história e com a documentação, e de pensar que a história é produzida através desses documentos, então os alunos precisam questionar, né, esses documentos e saber por que uma determinada narrativa pode ser produzida, ou mesmo questionar essa narrativa, mas também por um elemento que é justamente essa diversidade do Brasil, e que o professor entra em sala de aula e sente necessidade de discutir determinados temas com os seus alunos e selecionar esse material para trabalhar com os seus alunos, porque ele está vendo, por exemplo, processos de preconceito. Um aluno do 6º ano está chamando uma aluna de preta, e a turma de neguinha, de não sei o que lá, e a turma inteira tratando como normal. Então ele fala, eu preciso discutir essas questões, eu preciso trazer histórias que possam questionar esse elemento, né? Enfim, então, se tem possibilidade de montar o material para além do material didático, que está do livro didático. E eu fico pensando, com esses avanços de tecnologia, como, por exemplo, o data show, né? E o acesso das crianças à internet hoje, na verdade, a constituição da história parece que tem sido questionado, essas narrativas revisionistas da história, me parece que o acesso delas não é simplesmente no livro do Boulos, né? Mas me parece que são outros discursos que já não está tão centrado no livro didático, porque a quantidade de informação, parece que o livro didático ele perde esse poder maior na conformação de uma estrutura de pensamento histórico do passado, tornando com a possibilidade de outros meios, né? E não adiantaria, por último, me parece, né, quando o professor pega esse material e não consegue discutir a narrativa do livro, por exemplo, ele não consegue questionar, pegar esse texto do Boulos, se ele não falar, bom, essa frase do Boulos aqui tem problemas, porque a escravidão, será que a escravidão, que ele está chamando de escravidão na África, é distinta da escravidão moderna, europeia? Se ele não, né, quer dizer, se ele não tiver formação para trabalhar com esse material, né, então, não adianta o material ser bom ou ruim, né, me parece, né?
Então, minha pergunta era sobre esses limites. E, inclusive, estruturalmente, para terminar, né, se esse limite teria a ver com isso que você chamou a atenção, Carnelli, que é essa questão moral que faz parte do trabalho do historiador, né? Quer dizer, a gente falar sobre a escravidão e não mover um músculo do rosto. Me parece que a história ela lida com vidas humanas, então ela está preocupada com as experiências e implica numa inserção moral, uma inserção ética. Está falando de vidas humanas, nós não podemos falar qualquer coisa. São pessoas que viveram e falando para pessoas de hoje, onde essas histórias vão interferir no modo como elas atuam no presente, né? Então, a questão moral, ela está colocada. A minha pergunta nisso é, até quando essas condições estruturais, inclusive esse local de produção, a academia, por exemplo, esse local de produção da história, ele não é o local onde isso vai sendo deixado de lado, né? À medida que a gente tem que produzir teses e produzir história, por uma simples função burocrática, seja para passar no mestrado ou para cumprir a burocracia das exigências do programa, né? Então, você vai publicando artigo, produzindo histórias do passado, mas que não tem nenhum vínculo, né, ético com as questões do nosso tempo, nem com as questões do passado, né? E ainda mais estando separado das condições dessas populações que mais reivindicam hoje o seu lugar de sujeito nessa história, né? Quer dizer, quem sou eu para falar sobre a história da população negra para o povo negro que está reivindicando o direito de estar contando essa história, né? Enfim. Eu gostaria de ser rápida, porque a gente já está aqui desde de manhã, né? Parece que todos já estão cansados, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as duas professoras pelas falas. Muito obrigada a vocês. E a minha questão, primeiro eu diria a Marlene, que o que me incomoda, Marlene, no livro didático é como os professores nas escolas, às vezes, trabalham com esses livros e não percebem o quanto a história violenta ela é naturalizada. Isso me incomoda. E me incomoda na perspectiva de que nós, professores também, de práticas de ensino, de metodologias, e às vezes não conseguimos fazer a inovação, mudar. E eu tenho me perguntado isso sempre. O que fazermos para mudar a maneira, as formas, as abordagens ou as metodologias do ensinar história? Isso me preocupa muito. Porque quando os alunos, meus estagiários, assistem às aulas na escola, é sempre a mesma coisa, né? E, às vezes, aulas que são dadas por professores que foram nossos alunos aqui na universidade, né? E daí eu me pergunto também, quando a professora Margarida estava fazendo a sua fala, como nós estamos engessados em projetos pedagógicos. E agora nós estamos em comissão, Cristina, eu, Rafael e o professor Leandro, refazendo o nosso projeto pedagógico do curso de História. E quanto à mentalidade dos nossos departamentos, das nossas faculdades, são mentalidades nos suas caixinhas de conforto, né? E que a gente não saiu do modelo quadripartite. E daí, quando a gente vê o modelo quadripartite dos nossos projetos pedagógicos, a gente vê também que o livro é um modelo quadripartite também. Então, e daí isso me preocupa muitíssimo. Muito obrigada. Bom, com relação à pergunta do Rafael e do Raimundo, qual a problemática e o limite de uma avaliação que vem de cima? Mas exatamente o que vocês disseram. Cada governo tem sua ideologia. Cada governo tem sua... a cara do governo é a cara da avaliação. No entanto, o que nós temos que pensar? Que governos democráticos pensam a avaliação, né, no caso que nós trabalhamos, pensam a avaliação de uma forma isenta de interferências. São os pesquisadores que faziam a avaliação.
certo? Então, que tipo de interferência tinha? Tinha a interferência das necessidades, das demandas que esse governo entendia que eram importantes, como políticas públicas, como a questão da afirmativa em relação aos africanos, a questão afirmativa com relação aos indígenas, e esse tipo de coisa, aos idosos e tudo mais. Tudo que, no Brasil, eram coisas extremamente necessárias e ainda incipientes. Não ter estereótipo no livro didático, não ter preconceito no livro didático, esse tipo de coisa que era muito forte no começo das avaliações. Essa questão que a Margarida colocou, que eu também coloco, que o governo, por exemplo, não havia interferência. O edital ele não indicava o tipo de conteúdo. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito, porque você poderia aprovar livros extremamente tradicionais, em conteúdos substantivos muito tradicionais e positivistas, vamos supor, e metódicos, porque não havia esse tipo de avaliação, você não avaliava o conteúdo do livro. Mas é claro que havia possibilidade de você avaliar esse livro como não atualizado, por exemplo, historiograficamente. Então, qual é a problemática de avaliação que vem de cima? O que nós vamos começar a perceber agora, se é que vai acontecer, né? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa muito pessimista, há outras pessoas muito otimistas, que acham que não vai acontecer nada tão drástico, certo? Porque há políticas públicas já muito sólidas, né? Outro dia, conversando com o professor Estevão, por exemplo, ele é um otimista nesse sentido. Ele acha que o próprio Ministério da Educação, a própria avaliação, as próprias instituições ou organizações, a professora Dolinha também está dizendo hoje, organizações sociais que existem no Brasil são sólidas, são fortes, né, e vão ter condições de lutar contra isto. Então, por exemplo, a problemática nós vamos ver o ano que vem. É possível, e nós já vimos, isso eu vou falar, opinião minha, Marlene, que foi convidada, não participou, mas viu a ficha de avaliação do último PNLD. A avaliação do último PNLD esvaziou a avaliação. Os nomes que avaliaram aqueles livros foram nomes exatamente só para legitimar a avaliação. Porque uma avaliação que você só diz sim ou não, que você diz assim, esse livro tem isso sim, você não precisa justificar nada. Você só justifica se for um não. O sim positivo não tem justificativa. Então, o que houve? Houve um esvaziamento da importância do avaliador na avaliação. Isso é opinião minha, pela ficha de avaliação que eu vi. E também porque, ao final do processo, o avaliador não tinha nenhum tipo de posicionamento. Não havia mais, por exemplo, como havia das outras vezes, o confronto de avaliadores. Porque antes a avaliação era cega por 2 pares, e os pares se reuniam e confrontavam as suas avaliações. E avaliações que tinham partes subjetivas de avaliação, de interpretação do avaliador. Agora não tem mais, e não tem nem os pares. Os pares avaliam, mas os pares não se encontram. Então, eu acho assim, que houve um esvaziamento da importância do avaliador, pesquisador, né, contratado pelo Ministério da Educação, nas avaliações. O limite de uma avaliação coordenada pelo Ministério é o quê? É que o edital que é feito para as editoras é um edital do Ministério, mesmo que seja feito por um pesquisador, que seja feito por uma equipe contratada, mas é do Ministério. Esse é um limite. Claro que, por exemplo, como acontece em Portugal, que os livros não têm uma avaliação ministerial, mas ele tem uma avaliação de pesquisadores que avaliam aqueles livros e dão uma legitimidade a ele que o professor vai escolher. Este livro foi, sei lá, avaliado pela professora Isabel Barca. Está lá escrito o nome dela. E aí o professor vai escolher. Ou como acontece na França, ou como acontece no México. Não há uma avaliação coordenada pelo Ministério, mas as editoras pagam avaliadores que avaliam os livros. E aí o Ministério, no México, compra os livros melhores avaliados pelos avaliadores. Mas quem paga essa avaliação, ou quem decide o que é um bom livro, não é o Ministério, são os avaliadores. É um outro tipo de avaliação. Sempre vai ocorrer algum limite, né, nesse tipo de avaliação. Mas ela, coordenada pelo Ministério, e como você diz, de cima, né, ela é realmente complicada. Mas eu não teria visto, ou não vejo ainda no Brasil, uma forma dessa avaliação não ser por cima. Até por conta de todos os problemas que nós temos, né? Agora, eu tenho medo do que vai acontecer, claro, né? É o limite aí de um governo que não seja democrático, de um governo que não tenha uma perspectiva
né, de crítica, né, de um governo que queira revisionar os livros, não a partir de uma questão historiográfica, mas sim a partir de uma opinião, né, censitória de um determinado presidente ou não. Então, isso são os limites e perigos mesmo. Nesse momento, eu gostaria que não houvesse uma avaliação de livro didático. Né? Gostaria que não houvesse. Então, eu não sei, aí é realmente um limite. Com relação ao professor, eu acho que, sabe que na sua fala você diz assim, o professor que quer dar um conteúdo do dia a dia, que aconteceu na sala de aula, eu gostaria que existissem mais professores assim. Professores que não ficassem limitados e presos ao conteúdo do livro didático. Professor que no dia, por exemplo, que aconteceu lá, o menininho morreu lá afogado lá no exterior, e virou notícia, que ele parasse a aula de história medieval que ele estivesse dando e trabalhasse essa questão. Eu gostaria que tivesse mais professores nesse sentido, que produzissem mais seu próprio material. A produção do material didático que é usado em sala de aula, ela se o professor puder, o máximo possível, produzir seu próprio material, ótimo, que ele usasse o livro didático só como uma base de referência. E o livro didático, na verdade, ele é mais importante para o aluno, pelas pesquisas que a Associação Brasileira de Livros faz, pela própria fala da professora Margarida, que ele é mais uma ação afirmativa de equiparação mesmo, que o aluno da escola pública também tem um livro. Porque se o governo não der um livro para ele, não tem dinheiro para comprar. Então, é mais uma política de equiparação. Ele é mais importante para o aluno do que para o professor. Ele é mais um material para que o aluno tenha em mãos e abra um livro, e veja imagens, e leia um livro de história. Né, mais do que para o professor. Nas escolas, por exemplo, que os meus estagiários fazem estágio, são escolas públicas de centro, escolas públicas, mesmo da periferia, são escolas muito boas, que têm umas bibliotecas ridículas. As bibliotecas das escolas no Brasil, pelo menos em Londrina, não tem metade dos livros que tem na minha casa. E não estou dizendo livros de história, de quantidade. Não tem. É uma coisa assim absurda a biblioteca, é muito ruim. As crianças nem entram nas bibliotecas. Então, assim, o livro ele é muito importante nesse sentido, para o aluno, não para o professor. O professor do CEPAI, que monta seu próprio material, quem dera todos os professores de escolas públicas desse país tivessem uma cota de xerox para montar seu próprio material. Ou melhor, tivesse incentivo para comprar os livros para montar seu material. Né? Tivesse lá uma bolsa livro. Seria maravilhoso que os professores tivessem isso. Hã? Vou dar ideia, Bolsonaro. Eu vou dar uma ideia para a minha família assim. Todo mundo da minha família esse ano vai ganhar livro. Porque estão precisando ler. Entendeu? Todo mundo vai ganhar livro. Ninguém vai ganhar mais, não, vai ganhar só livro. Porque estão precisando ler. Agora, em relação à pergunta da Conceição, suas angústias são nossas angústias. Né? Os meus alunos dão aula igualzinho os meus alunos de 20 anos atrás dão aula. Por mais que eu discuta educação histórica, que eu falo da aula oficina, eles, quando vão para a escola, optam pela aula expositiva. Optam por dar o contexto. Se eles não derem o contexto antes, eles não conseguem dar aula de história. Porque eles precisam dar aula expositiva, eles precisam ensinar o conteúdo, eles precisam dar aula. Certo? É importantíssimo para eles. É importantíssimo a fala, é importantíssima a oralidade. É uma tradição de aula no Brasil. A oralidade é importantíssimo. Na tradição da universidade, na tradição da escola pública, é importante. É uma tradição da forma que se ensina no Brasil, não só história, qualquer coisa. É uma tradição, a oralidade. Então, os meus alunos precisam, os professores precisam, todos precisam da oralidade. E quando eles estão fazendo algum tipo de trabalho que não seja dar aula, eles realmente se sentem que eles estão enrolando. Porque eles não estão dando aula. Né? Então, então, esperar acabar de responder aqui, a Margarida tem que responder. Raimundo, diversificar o material. Veja, eu acho que a questão dos vídeos, das tecnologias educacionais e tal, já houve, inclusive, alguns editais em relação a isso, para atender as escolas públicas. Eu acho que, como Marlene disse, fica na mesma questão dos livros didáticos. Se a gente não os tiver como objeto de análise, de formação, né, pode ter o material e o material
não ser usado, né? Então, acho que o desafio é o mesmo, é incorporar esse material na formação dos alunos, né? dos nossos futuros professores. E aí, qual é a mudança, Rafael e Conceição? Qual é o limite? É exatamente o limite das nossas universidades, né? A gente achou que estava mudando. A gente achou que esses anos todos de democracia, né, que a gente tinha, de fato, modificado alguma coisa nas nossas formações, né? E é muito triste a gente ver que a gente mudou muito pouco, né? Foi por isso que eu citei aqui a Joana dizendo que os problemas não se renovam. Sabe, é nesse sentido. É como o Marlene está dizendo, poxa, por mais que eu trabalhe com a educação histórica, sabe, por mais que a gente faça outras coisas, por mais que a gente tenha notícia... É por isso que eu refleti nesse... Será que a gente que não está registrando essa experiência? Será que a gente está falando pouco dessa nossa experiência, que a gente só fala nos eventos? Eu sei que não é. Eu sei que é esse tradicionalismo dos nossos cursos mesmo. Quando eu vejo um professor dizendo, nossa, como é que eu vou dar a idade contemporânea se eu não dou a Revolução Francesa? E como é que o aluno vai entender se ele não fez antes a Moderna 2 e tal? Eu digo, gente, pelo amor de Deus, Star Wars começou do 4 e a gente entendeu tudo direitinho. Qual é o problema? A gente viu o 4, 5 e o 6, depois a gente viu o 1, 2 e o 3. Todo mundo entendeu a história. Para com isso. Mas, assim, essa coisa é uma coisa de doido, né? De doido. Você achar... Aí você fica pensando assim, poxa, aí o pessoal avança, porque as representações, porque a história não é verdade, porque pós-moderno, porque não sei o quê. Mas, porra, quando vai... Eita, desculpa. Mas quando vai dar aula, é a mesma aula expositiva de 20 anos atrás. Sabe? E aí a gente fica triste de achar assim, tá, esse país que elegeu quem elegeu agora, né? Sabe? Está aí. Essa história de dizer, nossa, olha só, o banco de dados do passado que nos ensina, né, a não repetir. É fogo, né? Se a gente continua com os mesmos... aí é por isso, sabe, Rafael e Conceição, que eu falei na história das aulas sempre centrada no conteúdo substantivo, né? Não dá para a gente pensar a formação de professores, né, ainda nessa ideia de, não, eu tenho que assistir a aula de Brasil colonial, senão eu não sei dar aula de Brasil colonial, né? Eu brinco muito com meus alunos, digo, gente, pelo amor de Deus, a única coisa que a gente transmite é doença, gripe, né? Qualquer doença. Mas, fora isso, não transmite, né? Então, vamos pensar como é que a gente faz isso. Então, assim, Rafael e Conceição, eu acho que o grande desafio é a gente renovar essa licenciatura, sabe? Que eu sei que não é uma coisa fácil. Eu sei que muita gente antes já tentou, né? Eu não estou dizendo nós próprios tentamos, mas muita gente anterior a gente já tentou. E a gente achava que estava fazendo alguma coisa e cai nesses dilemas de novo. Então, assim, efetivamente, eu não sei como fazer daqui para frente. Eu estou tentando fazer no meu espaço, né, da forma como eu posso. E eu sei que é o que cada um aqui está tentando fazer, né, fazendo o trabalho de formiguinha, fazendo um pouquinho e tal. Agora, eu coloquei tudo isso para chamar a atenção. Não é nada que eu acho que vocês não saibam. Todos vocês sabem disso, mas a grande questão do ensino não está na educação básica. Não é a escola. Somos nós. O que é que nós estamos fazendo? Quais são os professores que nós estamos formando, né?
E aí é isso que é duro, Rafael, porque aí eu fico pensando, poxa, eu tenho tempo para planejar minha aula, eu tenho material de todos os tipos que eu posso, né? Aonde eu vou, eu pego na internet, tenho isso, tenho aquilo, tenho música, tenho tudo, sabe? E por que a gente não consegue sair do canto? Por que os nossos alunos continuam vivenciando essas experiências, né? Isso é muito desolador para a gente, mas eu acho que a gente precisa enfiar essa faca na carne, né, para dizer assim, sabe, vamos assumir a nossa parcela aqui e vamos ver o que é que a gente faz, porque não tem condição, né? Gostaria de perguntar uma questão que não é um problema, mas uma constatação. Nós temos já quase 20 anos, uma grande produção de teses, dissertações na área do ensino de história, que, sem dúvida alguma, eu acredito, que elas estão trazendo contribuições efetivas, esclarecedoras, e também pesquisas que são realizadas por historiadores que atuam na área do ensino de história. Eu gostaria de dizer, Marlene, que a síntese que você apresentou da sua pesquisa, e também já tive a oportunidade de ouvir outras sínteses, elas são, para mim, uma aula de metodologia do ensino de história que deveria ser massificada para os professores de história das nossas escolas. Porque, exatamente, para mim, você cumpriu o desiderato de como dar ao professor que está na escola condições para ele avaliar o livro didático. Quem sou eu para avaliar o livro didático do professor? Eu sempre, já conversamos várias vezes sobre isso. Eu não tenho nada contra o PNLD, pelo contrário, quando fui autora de livro didático, ganhei até estrelinha do PNLD, na época que tinha estrelinha, por isso não tenho nenhum preconceito contra o PNLD, mas, no decurso da minha trajetória como formadora de professores, penso no princípio libertário da educação integral, que é o professor ser o detentor da produção do conhecimento, não só da sua transmissão, e o que foi falado pela Margarida também. Então, nós temos muitas teses, muitas dissertações, né? Acabamos de publicar um catálogo de teses e dissertações só sobre aprendizagem histórica, e são inúmeras. No entanto, esta produção não tem chegado aos professores. O que está acontecendo, na opinião de vocês? Lembrando que, em 1971, o MEC produziu, isso no auge da ditadura, o MEC produziu vários materiais para professores. Naquela época, em papel, porque não tínhamos a tecnologia, que eram os cadernos MEC. E tem um, inclusive, sobre temas controversos da história, e um deles é a escravidão. Estavam lá próceres da esquerda, da historiografia de esquerda no Brasil, em 1971, no auge da ditadura. Então,
o que está acontecendo? Substituir, não é substituir, mas dar ênfase a um processo de avaliação do livro didático e não dar ênfase a esta divulgação, um trabalho como o que você apresentou, deveria ser conhecido por todos os professores de história de todas as escolas e das universidades também, né, para resolver um pouco esse problema que a Margarida levantou, que o professor na universidade não se detém sobre os processos, mas só sobre os conteúdos. Então, eu pergunto, o que falhou nesse decurso de tempo em que eu vi agora, inclusive, o folder do programa de pós-graduação aqui, da Federal de Goiás, tem uma linha de pesquisa que tem como tema a questão do ensino de história, a interculturalidade. Então, veja, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós estamos produzindo conhecimento na nossa área para nós mesmos? O professor, nós não temos condição nesse país enorme, com essa tecnologia à distância, de levar aos professores, de forma maciça, esse resultado dessas análises, dessa produção de conhecimento. O que está... Veja, nós estamos... como a Margarida disse, os problemas não mudam. Quer dizer, a novidade é que não há novidade. Eu acho que há novidade. Eu sou otimista. Eu acho que nós temos muita novidade. O que nós não estamos sabendo é vender a nossa novidade. E nós temos que tomar vergonha na cara. Sabe, eu penso que o tempo do PNLD passou, ele cumpriu a sua função. Ele teve uma grande função. Cumpriu, inclusive fazer ganhar dinheiro, que foi muito bom, diga-se. Mas nós temos hoje um novo momento, dentro da nossa área, inclusive. Então, o que está acontecendo? Na opinião de vocês, eu gostaria de ouvi-la, porque as duas participaram efetivamente do PNLD e mostram hoje os limites que o PNLD tem, não é, no contexto atual. Mas o que está acontecendo aí com a produção da nossa área? O que é? Nós precisamos ser mais orgânicos, nos juntar mais, defender mais a nossa produção, ou criar mecanismos de divulgação para os professores, fazer um projeto e pedir no próximo edital da Fundação Araucária, que esse vai ter. Eu sei, eu já soube que vai ter. Então, para poder produzir um trabalho usando as novas tecnologias para os professores, eu sou bastante otimista. Eu acho que nós temos um outro momento, e um momento que nós estamos muito mais fortalecidos como área de conhecimento, certo? E só quero fazer uma correção. O projeto do Bolsonaro não é liberal. É neoliberal. Tá bom. Eu acho que é mais um pedido de ajuda para vocês, professoras, sobre em relação, por exemplo, que a gente está ouvindo agora muito que vai se construir a verdade sobre a ditadura. Os livros didáticos não falam a verdade sobre a ditadura. Então, assim, como um professor, eu como uma professora em formação, como lidar com isso, né? Porque eu já vi aluno repetindo isso dentro de sala de aula.
como que eu posso, né, até usar a questão da formação do livro didático, do conhecimento que vocês têm, né, sobre a formação do livro didático, para conseguir argumentar e conseguir enfrentar esse discurso porco, na verdade, né, que não sabe nada, sobre construção da verdade da história da ditadura, né, mais especificamente, porque a professora trabalhou a questão do negro, né, esse discurso da construção da história da escravidão, mas assim, um tema que está agora aflorando, né, que a gente também parece que a história não conseguiu mostrar o que é a ditadura, né, parece que nós não conseguimos, e o tempo todo não estamos conseguindo mostrar, porque esse discurso de voltar à ditadura. Então, assim, né, como lidar com isso agora, nesse momento, com a possibilidade, por exemplo, de fazer uma reforma no nosso livro, com a possibilidade real, que eu vejo, né, uma possibilidade real de modificarem essa história dentro do livro, ou, às vezes, eu sou muito pessimista, não sou positiva, eu sou muito pessimista, então, com essa possibilidade real de modificar, né, essa certa história que é produzida sobre a ditadura. Bom, eu acho que de tudo foi falado aqui. A professora Marlene, eu pesquiso o século XVIII e trabalho com histórias conectadas e venho desde a África, Ásia e Índia. E quando a gente aborda sempre essa questão da escravização, principalmente em África, eu trabalho muito com os nigolas, então, quando a gente olha, eu escuto, vejo a fala do nosso, e de quem votou nele, né? Porque nosso não, de quem votou nele, e fala, né, que os escravos vieram para cá de livre e espontânea pressão. Então, é uma situação interessante, né, porque eles realmente eram negociados, né, pelos... Então, é interessante tudo isso, que não vai aparecer nos livros didáticos, é claro. Então, histórias conectadas dá bem para a gente, né, trabalhar essas questões. Enfim, ninguém caçava ninguém, e, né, eram relações completamente diferenciadas de escravização. Mas, enfim. Um outro dado, eu fiz avaliação de livro didático para Scipione um bom tempo, e eu achava um absurdo aquilo, porque era muito mal pago. Pagavam muito mal. Não sei se o governo paga bem, mas editora particular era um absurdo aquilo, paga mal. Eles sempre me pagaram muito mal. Pois é. Então, eu ficava com a parte de livros de história regional, sempre fiz isso. E nunca gostei de fazer esse tipo de coisa. Era muito trabalho para ganhar mal. Então, eu sempre achei uma política muito maravilhosa para o livro didático, porque eu, né, estudei, fui cria da ditadura, então, o livro de moral e cívica, né, EPB, aquelas coisas todas. Então, ter uma política em que nós podíamos nos preocupar com preconceito, racismo, voluntarismo, anacronismo, isso, e fazer realmente 60 páginas, né, de cada sim ou não, né, cada relatório consubstanciado daquilo, eu achava aquilo maravilhoso. Então, se hoje é só sim ou não, só Jesus na causa. Mas, enfim, eu sempre achei a política do PNLD uma coisa divina, quando foi criado, né? Então, quando a senhora ganhou as 5 estrelinhas naquela época, 4 estrelas, 5 estrelas, eu achava aquilo divino, né? Chegava a 3, né? Era 3 que a gente brincava. Então, quando tirou as estrelinhas, eu achei uma sacanagem violenta aquilo. Então, perdeu a graça os livros. Pois.
O Boulos ganhou, né? Tinha estrela também, né? Mas a minha paixão era a história temática. Aquilo, para mim, um livro igual aquele, não tinha igual. Então, não tem, que os meus alunos sabem disso, eu fico procurando ele lá no meio de todos para poder trabalhar o presente, que questiona o passado, então vamos procurar história temática. Aquilo é livre. Então, essa é uma coisa. A outra é essa mania de buscar essa dualidade sempre em relação à escravização, que é ou uma hora ele é vítima, outra hora, né, ele está ali resistindo. Então, essa coisa, eu acho que nos livros didáticos sempre aparece, e eu sempre brinco que o Debré é sempre buscado, porque eles sempre gostam da bunda dos neguinhos. Então, eu acho que tem que... Da bunda deles. Eu acho que tem que mudar muito aquele ali. Então, realmente. Outra coisa, eu acho que essa coisa da EAD. Eu ganhei o edital em 2010. Foi o primeiro edital que a SECAD, na época era a SECAD, lançou sobre história das relações étnico-raciais. Foi o primeiro que foi lançado, eu ganhei aqui. E, desde então, eu vim trabalhando com a EAD. Então, foram 2, Educação para as Relações Étnico-Raciais, e depois eu caí na bobagem de uma educação quilombola em EAD. Então, foram em 22 áreas certificadas aqui no estado de Goiás, nós assumimos 9 áreas. Então, foi a primeira, né, o primeiro absurdo de levar a educação EAD para áreas de educação quilombola. Então, o primeiro curso foram 980 alunos, o segundo, 750. Educação quilombola foram 560 alunos. E depois abrimos 2 sequências de especialização. Todos aqueles alunos que fizeram os cursos anteriores vieram para a especialização em África, história da África e afrodescendentes. Então, foi um desafio que nós fizemos, e encerrou-se agora em maio desse ano. Eu sempre tive ressalvas homéricas com educação à distância, e foi uma das maiores experiências que eu tive para educação, assim, que teve um alcance democrático que eu nunca pensei na minha vida. Nós tivemos alunos da Bahia, né, da fronteira, digamos assim, de Goiás com Bahia, Maranhão, chegou São Paulo, chegou em Minas, Mato Grosso. Então, foi uma experiência ímpar. Nós publicamos livros... Sim, formação continuada. Nós tivemos alunos... material, fizemos primeiro a plataforma, né, que foi, para nós, uma experiência maravilhosa de trabalhar com o material, a linguagem diferenciada, que é um desafio para nós, né? Primeiro, professor universitário, produzindo material para a EAD, que todo mundo acha que é tudo igual, e é completamente diferente. E o material, primeiro, brigar com a Faculdade de História, né? Começou, foi daí, porque ninguém queria pegar o desafio, né? A resistência aqui dentro. Depois, o material, né? Produzir o material. Depois, a plataforma, que é a linguagem totalmente diferenciada, o material didático, totalmente. Nós tivemos que trabalhar, fazer isso. Formamos, aí, quer dizer, nós temos tudo aí na plataforma, temos o material, depois eu vou pegar para as professoras, se vocês estiverem interessados. Então, é uma experiência que, para nós, não tem preço. Não tem preço.
Então, da educação quilombola, das áreas, né, dos quilombolas, dessas áreas certificadas, que entraram no mestrado, não só o nosso, mas do direitos humanos, né? Então, para nós, é uma coisa assim, maravilhosa, que veio desde a capacitação, curso de capacitação, 180 horas, que está no mestrado de Direitos Humanos. Então, para nós, é uma coisa assim, divina, que vale a pena. E que nós podemos falar que, apesar da Faculdade de História ter apoiado, porque, né, apoiou, mas é um apoio institucional, porque a maioria dos nossos colegas não apoia um curso de educação à distância. E, para mim, não tem nada mais democrático do que isso. Então, é a coisa do, né, do material didático, né, de um livro que você produz, livro, né, que é material didático, que são exercícios, né, do dia a dia, de você testar com o aluno a atividade, se funciona, não funciona, a coisa dos direitos autorais, se você tem que pensar quantas vezes se vai usar, se é domínio livre, né? Olha, para mim, é uma das melhores. Estou em fim de carreira, aposento agora, o ano que vem. Para mim, não teve nada melhor do que eu fiz nessa minha carreira. Obrigada, foi só um desabafo, professoras. Bom, eu não sei no que a gente está errando. Nesses 20 anos de ensino de história, por que os professores não se apropriaram ou não se apropriam das pesquisas que são realizadas? Eu acho que um pouco a divulgação mesmo, né? A dificuldade que os professores têm de ir aos eventos, a dificuldade dos professores de saírem dos seus lugares. Talvez, a professora tenha razão, a educação à distância, a formação à distância seja um caminho, né? Formação continuada. No caso do Paraná, há muito tempo não tem formação nenhuma, né? Assim, o PDE, na verdade, em algum momento, ajudou muito na disseminação das pesquisas em ensino de história, né? A pesquisa feita pela minha orientanda mesmo, de mestrado sobre o PDE e a educação histórica, onde ela percebeu a apropriação que os professores faziam da educação histórica a partir do PDE, né? Mas o PDE acabou também. Então, acho que tem três coisas. Uma, formação teria que ser mais consistente, talvez até uma formação à distância, talvez ajudasse muito, né? Mas acho que o professor teria que ter mais tempo mesmo para essa formação. E uma outra coisa também, por experiência aí empírica, o professor também lê pouco. O governo fez um programa, um tempo atrás, de livros, distribuição de livros para o professor. Né? O nosso livro foi distribuído. Hã? Ele é muito lido, mas, veja, essa distribuição de livros para o professor, em 3 escolas que eu fui em Londrina, eles estão num armário fechado, nunca aberto. Tem livros que eles estão tão novos que assim você percebe que ele nunca foi aberto. Esses livros do professor. Então, o nosso livro é muito lido, era muito lido, inclusive pelos professores do PDE. Os professores do PDE liam muito para fazer os seus trabalhos, a parte teórica, a parte introdutória e tudo mais. Mas, por exemplo, nessa escola que eu fui, está lá ele novinho, assim, tanto do primeiro quanto do segundo. Novinho. E na outra, assim, aí eu pedi a chave do armário, porque eu me interessei por um livro que estava do lado, sobre ensino de história, que eu nunca tinha visto, que foi aprovado nesse programa. Ninguém encontrou a chave do armário. Ninguém. Eu fui lá durante um mês inteiro e eles não encontraram a chave do armário. Eles só abriram o armário depois que eu falei para a professora, para a diretora, que eu ia reclamar no núcleo, que eu não tinha conseguido ler o livro porque não tinha a chave. Aí, no outro dia, tinha um chaveiro lá, porque tinha um cadeado desse tamanho no negócio, assim, ó, para ninguém abrir o armário. Perderam a chave do armário. Então, assim, eu sou pessimista com relação a... Eu acho, assim, muito...
Os livros estavam todos novinhos lá, ninguém tinha lido os livros. Por quê? Não estou dizendo que o professor não lê porque não quer. Ele não lê porque não tem tempo. No Paraná, por exemplo, as horas atividades que o professor tinha foram cortadas. Um terço das aulas foram cortadas, das horas de atividade. Então, o professor tem que dar mais aulas, ter mais turmas do que ele tinha antes. Então, não estou dizendo assim que ele não lê porque ele não quer. Ele não lê porque não tem tempo. Ele não lê porque ele tem que dar muita aula. Está entendendo? E eu acho que são 3 coisas. A divulgação, a questão dos eventos, a questão que a gente não consegue mesmo chegar a tanta gente. No caso, por exemplo, da educação à distância, chega mesmo a 700 pessoas de uma vez, 1.000 pessoas. A Universidade Estadual de Maringá tem 20.000 alunos em educação à distância. 20.000. Formação online. Não, o FEDER não era online. A divulgação, mas não era online. Né? A divulgação dos trabalhos era online. Isso, tinha que criar uma plataforma, né? Criar um documento online. Agora, com relação à ditadura militar, fuja para as montanhas. Eu não sei o que vocês vão fazer. Fuja para as montanhas, porque a coisa vai ficar feia. Não, vou responder como o professor Estevão respondeu em Londrina, usando as palavras do professor Estevão. O mais importante é diferenciar o que é opinião e o que é história. E, para isso, o mais importante é você investir no método. É você demonstrar que a história tem método, tem formas de investigação, tem fontes de investigação, e você vai chegar o mais próximo possível de uma verdade histórica. Por isso tem que investir no método. Você, como professora, vai investir em explicar para os alunos como que se chega a esse conteúdo, como é que você chegou a essa ideia de que foi um golpe que teve a ditadura, através do método histórico. Entendeu? O professor Estevão trabalhou muito isso lá em Londrina, na semana passada. Então, eu acho que, respondendo como ele, invista no método, invista na ideia de que a história é uma ciência. E como ela é uma ciência, ela tem um método de investigação e um método que é um método que chega mais próximo possível de uma verdade histórica. Tá? Dolinha, eu acho que... eu reconheço, óbvio, que nós produzimos muito, que pessoas que vieram antes de nós produziram muito, mas acho que não é uma questão de chegar aos professores. Por isso que Marlene falou. Quando eu leio um material e eu não sei... Eu leio, por exemplo, o livro de vocês, Ensinar a História, de Dolinha e Marlene. Se eu leio aquilo ali, mas eu não sei como fazer em sala de aula, não vai me adiantar, entende? E aí, a questão é aquilo que você sabe mais do que eu. Em geral, os professores repetem como eles tiveram aula, e não o que eles leram nos livros, né? Então, se nós temos cursos de formação ainda muito centrados na oralidade e não em fazer a coisa, em produzir, como é que eu produzo em sala de aula? Como é que eu construo em sala de aula? Né? Aí fica difícil para você pensar, certo, eu fazia assim na minha graduação, como é que eu vou fazer assim com os meus alunos? Né? Como é que eu vou elaborar uma pergunta, né? Fazer um recorte temporal e espacial, trabalhar com fontes, né? Trabalhar com conceitos, com categorias e construir uma narrativa, né? Você precisa fazer muito isso na graduação para você poder, inclusive, ter a oportunidade de errar, de fazer de novo, de acertar, experimentar, né? Para você poder saber fazer, né? E aí, veja, nós estamos lá nos nossos cursos, mas há vários outros professores que continuam com a ideia de que ensinar é transmitir, ensinar é você ficar explanando, né? E aí, de fato, os alunos saem encantados. Tem alguns professores que são muito bons na fala e tal, e aí
os alunos saem dizendo, nossa, eu quero ser aquele professor e tal. Certo? Mas, para ser aquele professor, você precisa entender como é que chega aquele conhecimento, né? Para você não ficar só fazendo isso, só expondo, né? Então, eu acho, Dolinha, que é por isso que eu estou o tempo todo reportando para os nossos cursos, sabe? Eu acho que há muita gente fazendo coisa boa, há muitos professores da educação básica fazendo coisas diferenciadas, há muitos colégios de aplicação, né, outras escolas, professores individualmente fazendo coisas, mas o que você chamou nosso pessimismo, e o que eu e Marlene também chamamos nosso pessimismo, é porque a gente acreditava que, depois de 30 anos da Constituição, depois de 30 anos, mais de 30 anos da redemocratização, esses cursos a gente já poderia ter dado uma mexida grande, né? E quando a professora Conceição diz, olha, estamos fazendo o projeto pedagógico e estamos, de novo, enfrentando esse tipo de resistência, né? Então, nos desola nesse sentido, entende? Mas eu acho que reconheço os inúmeros avanços da área, reconheço que há muita divulgação. Eu acho que há divulgação pelos eventos, há divulgação pelos livros de divulgação, como o de vocês, mas há também os limites de o professor entender como é que ele faz para aplicar tudo aquilo que ele lê, né? Ou que ele ouve num evento desse. Eu fiz dessa forma, trabalhei com jornais na sala, ou levei a música e fiz assim, assim. E aí, como é que eu faço isso? Né? Inclusive, naquelas observações que a gente já escutou tanto. Não, mas se eu parar toda vez para fazer isso, não vai dar tempo de dar o conteúdo. Né? Então, veja que mesmo essa divulgação cria para os professores uma certa frustração, vamos dizer assim, porque, efetivamente, eles não sabem, não aprenderam como trabalhar com aquilo. Aí, repito para a colega o que a Marlene disse. Pegue o livro, faça a pergunta para os alunos, por que houve ditadura? Por que a gente diagnostica que houve ditadura? Né? Quais são as características de uma ditadura? Vamos estudar aqui e vamos ver, vamos trabalhar com essas fontes, vamos ver isso. Utilize o método e eles vão ver que você não está criando aquilo ali por uma opinião sua, mas porque você seguiu uma determinada forma de estudo. Né? Muito obrigada, gente.